Existe uma mentira que a cultura pop contou pra gente há quase 3 décadas, e se você procurar qualquer lista de melhores filmes de zumbi de todos os tempos, o clássico de 2002 dirigido por Danny Boyle, Extermínio, vai estar lá, provavelmente no top 3. Mas aqui tá o maior paradoxo da história do cinema de terror. Não existe um único zumbi nessa franquia. 0 mortos-vivos não andam por Londres. O que você viu rasgando a humanidade não foi a morte voltando à vida. Foram seres humanos vivos, respirando, com o coração batendo. Pessoas que foram transformadas não em monstros sobrenaturais, mas em armas biológicas perfeitas. O vírus da raiva não ressuscita ninguém. Ele pega a nossa biologia, desliga tudo o que faz a gente ser humano, deixando apenas a violência pura. E agora, depois de 28 anos daquele primeiro erro fatal em um laboratório em Cambridge, o mundo não estava mais tentando salvar o Reino Unido. O mundo transformou um país inteiro na maior prisão biológica do planeta. Mas o que quase ninguém sabe é que os filmes originais são apenas a ponta do iceberg. Se você não leu os quadrinhos, você perdeu a verdadeira origem do apocalipse, a evolução aterrorizante dessa praga e a resposta para a pergunta que mais importa: o que acontece quando o vírus aprende a pensar? E aí, galera, eu sou a Tayla Moitinho e hoje a gente vai dissecar a cronologia completa e os segredos mais obscuros do universo de Extermínio, desde a primeira parte até o perturbador Templo dos Ossos. Mas antes de começar, você já sabe, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu vou postando aqui. Então, bora pro vídeo. Para entender a magnitude do pesadelo que a gente vê no filme O Extermínio 28 Dias Depois, a gente precisa voltar para o ponto zero. E o mais assustador dessa franquia é que ela não começa com um ritual satânico ou um meteoro caindo na Terra. Ela começa com uma boa intenção. Nos quadrinhos que expandem esse universo, a gente descobre que em Cambridge, 2 biólogos, o Dr. Clive e o Dr. Warren, olham para o estado do mundo e viram uma sociedade doente, violência imprevisível, perda de controle, agressividade gratuita. E o diagnóstico deles, a raiva, era um problema químico. E se é químico, pode ser curado. Eles criaram um inibidor projetado para bloquear essas enzimas da agressividade. O problema é que a biologia não é uma matemática exata. E o protótipo funcionou, mas de uma forma invertida. Ao invés de suprimir a raiva, ele suprimiu todo o resto. Medo, empatia, dúvida, tudo foi deletado, sobrou apenas a agressividade pura. Para a medicina, isso era um fracasso total, mas para os militares era um santo graal. Um soldado sem medo e sem empatia é uma máquina de matar perfeita. E é aqui que a bússola moral se quebra. O governo financia o projeto e os cientistas usam uma cepa do vírus Ebola como um veículo para carregar esse inibidor para dentro do organismo de chimpanzés. A tragédia acontece por um erro de comunicação e por pura culpa. O Dr. Clive, com pena dos animais, ele avisa os ativistas dos direitos dos animais, sem saber que seu colega já tinha infectado as cobaias. Quando os ativistas invadem o laboratório, eles abrem a caixa de Pandora. Um chimpanzé infectado ataca, o vírus se espalha pelo sangue e pela saliva e não existe período de incubação. Em 10 segundos a pessoa deixa de ser humana. O problema central de todo esse universo é a arrogância. O governo tentou controlar a natureza. Os ativistas tentaram brincar de heróis. Os militares acharam que as armas de fogo parariam o instinto puro. Ninguém estava pronto. Paris e Nova York tentaram aceitar refugiados, mas o vírus é tão eficiente que a única solução viável foi amputar um membro infectado. O Reino Unido inteiro foi evacuado e em seguida selado do resto do mundo. Enquanto o mundo desmoronava, o nosso protagonista do primeiro filme, o Jim, estava dormindo, literalmente. O entregador de bicicleta em coma que acorda 28 dias depois em uma Londres fantasma. Danny Boyle fez um trabalho genial aqui. Ele nos colocou na pele do Jim pra gente sentir o terror do desconhecido. Mas a genialidade narrativa desse universo tá em como ele explora as falhas humanas sob pressão. O Jim é salvo por Selena e Mark e logo de cara o roteiro dá um soco no nosso estômago. O Mark é infectado, a Selena não hesita, não chora, não faz um discurso heróico, ela mata ele na hora. Ela é a personificação da nova regra do mundo. Em 10 segundos, o seu melhor amigo
é o seu predador. E essa regra nos leva ao coração podre da humanidade. Quando o Jane, a Selena e a Hannah, filha do falecido Frank que morreu por conta de uma única gota de sangue, chegam em uma base militar, eles acham que encontraram a salvação. Mas o Major West, líder do pelotão, é a prova de que o fardamento não esconde a loucura. West percebeu que os infectados não se alimentam e nem bebem água. Eles são motores rodando ao máximo até o combustível, o próprio corpo, queimar e eles morrerem de exaustão. Mas enquanto a infecção morre de fome lá fora, a moralidade lá dentro já morreu faz tempo. West promete às mulheres e aos seus soldados deprimidos para reconstruir a civilização. É uma clássica analogia de obra de sci-fi. O monstro lá fora é previsível, mas o monstro lá dentro é articulado e sádico. Odin precisa abandonar a sua humanidade e agir quase como um infectado para salvá-las, usando o caos ao seu favor e soltando o soldado infectado que West tinha acorrentado. Pula para 28 semanas depois e o plano da exaustão funcionou. A epidemia no Reino Unido acabou, entre muitas aspas, e a OTAN estabeleceu uma zona verde para repovoar a ilha. E aqui o universo expande a mitologia do vírus com a personagem Alice. Lembra do o pai covarde que abandonou a esposa Alice para ser devorada no início da epidemia só para salvar sua própria pele? Seus filhos Andy e Tammy voltaram para a Inglaterra e, num ato de rebeldia infantil, fogem da Zona Verde e encontram a mãe viva na antiga casa. Aqui a ficção científica ganha contornos genéticos assustadores e Alice tem a imunidade natural. Isso me lembra muito The Last of Us e eu adoro essas temáticas, eu acho bem legal. Mas ela é uma portadora assintomática. O vírus está no sangue e na saliva dela, mas não controla o cérebro. Para a ciência, ela é a cura. Para os militares, ela é uma bomba atômica ambulante e a bomba detona da forma mais irônica possível, com um beijo. O Dal, consumido pela culpa, invade o laboratório, pede perdão à esposa e beija ela. O contágio é instantâneo. Dal vira um monstro, mata Alice e solta a praga dentro do único refúgio seguro da humanidade. A metáfora visual do Código Vermelho nesse filme é arrepiante. Não tem mais resgate. O protocolo militar é queimar tudo, civis, infectados, crianças. O exército tenta apagar o próprio erro aqui com gás químico e tudo que você imaginar. E no meio do caos, as crianças Anne e Tammy conseguem fugir de helicóptero para a França. O grande plot aqui é que o menino herdou toda essa questão de imunidade da mãe. Ele não apresenta sintomas, mas os olhos dele estão vermelhos. Eles portam um vírus para o continente. E é aqui que a gente chega no material mais denso, aquilo que vai ser a base para o futuro da franquia. 28 anos se passaram e o mundo exterior conseguiu conter o surto novamente, mas o custo foi a decisão mais drástica da história. O Reino Unido foi varrido do mapa político e virou uma terra sem ninguém, uma quarentena absoluta e permanente vigiada por navios da ONU. Se você tá na ilha, você é um fantasma. Sem energia, sem internet, a humanidade da Grã-Bretanha regrediu à Idade Média, mas o vírus não regrediu, ele evoluiu. A teoria que eles morriam de fome ficou no passado. O vírus sofreu uma mutação aqui. A biologia dos infectados se dividiu. A gente foi apresentado aos lentos ou rastejadores, infectados que passam o tempo todo comendo vermes e carniça, engordando até não conseguirem mais andar, mas o verdadeiro pesadelo são os alfas. Lembra do inibidor? O vírus aprendeu a hackear o sistema endócrino humano e os alfas produzem hormônios de crescimento, testosterona e insulina em níveis absurdos. Eles parecem fisiculturistas monstruosos, são incrivelmente rápidos, calculistas e o pior de tudo, eles lideram os outros. Eles demonstram um comportamento de colmeia, sabe? O vírus deixou de ser apenas uma doença e passou a ser um mecanismo de evolução predatória. A natureza sempre encontra um caminho. E o caminho foi nos transformar no topo absoluto da cadeia alimentar. E uma coisa que eu achei interessante nesse filme, não sei se vocês repararam, mas lembra muito a Attack on Titan. Muito, muito. Até a cena deles correndo lá atrás da galera. Muito parecido, muito mesmo. A gente acompanha a história do Spike, um garoto de 12 anos que a mãe Isla tá morrendo de câncer. Em busca de um médico, ele atravessa terras devastadas e no caminho ele descobre uma verdade que não tinha sido mostrada ainda, que é a questão da reprodução desses monstros. O Spike, um soldado sueco, encontra uma mulher infectada grávida dando à luz e ela não é agressiva durante o parto. É como se o vírus permitisse a continuidade da espécie. A bebê nasceu saudável, mas o pai, um alfa gigantesco, aparece.
Esse não é mais um cenário de matar zumbis, é a convivência forçada com uma nova espécie dominante. E o ápice narrativo dessa exploração é o Dr. Ken, um médico que não ficou louco, mas ele abraçou a realidade. Ele construiu um templo feito inteiramente com ossos dos mortos. Por quê? Porque para ele os infectados ainda são pessoas que só estão, na verdade, doentes. Ele vive isolado, com o corpo coberto de iodo, que o vírus odeia, e queima cadáveres numa fogueira eterna. O que Elsa dá à mãe do Spike é a dignidade que o resto do mundo esqueceu. A chance de se despedir enquanto ainda tem o controle da sua mente. O crânio da Isla vai parar no topo do Templo dos Ossos. E é um momento poético, sombrio e prova pra gente que a humanidade, mesmo nos seus momentos finais, ainda anseia por um significado. No fim das contas, a franquia Extermínio nunca foi sobre o susto barato ou o sangue na tela. É uma obra profunda sobre a fragilidade dos nossos sistemas. Tudo começou porque a gente tentou curar a natureza humana. O laboratório de Cambridge olhou para a agressividade como um defeito, sem entender que, sem a nossa empatia, a agressividade é a única coisa que sobra. O vírus da raiva não criou monstros do zero. Ele apenas destrancou a porta que mantém o pior de nós enjaulado. Mas me conta aqui, você seria um caçador como o Spike ou você já teria virado um jantar do Alpha? Me conta aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações, porque é muito importante para você receber os próximos vídeos que eu for postando aqui. E olha, quer dar aquela ajuda extra aqui no canal? Vira membro. Além de você ter um selo especial nos comentários e lives, o seu nome pode aparecer aqui nos próximos vídeos e além disso, você recebe tudo em primeira mão. Não sai daí porque tem mais conteúdo insano esperando por você. É só clicar no vídeo, vai estar aparecendo aí na tela. Bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.